Janete, vê se agora tem som para mim, faz favor. Porque não tem por que estar sem som, tá tudo ativado. Boa tarde, meus amigos. Nós pedimos desculpas que tivemos algum probleminha aqui com o som que nós não sabemos qual é. Nós então vamos mais uma vez agradecer a oportunidade dos amigos do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina da cidade de Porto Alegre, em especial a Janete, nossa amiga querida, que nos fez o convite para que pudéssemos ter a bênção desse diálogo entre nós e com o mestre, nosso amigo de todas as horas. Meu nome é Keila Lousada, eu sou do Centro Espírita Clemente Linon, da cidade do Rio Grande, e é um prazer imenso estar com todos vocês que nos acompanham, que vibram por essa tarefa que nós temos todos em conjunto, para que façamos a nossa parte no nosso orbe, para que logo mais estejamos no planeta de regeneração. Então, nós vamos dar início à fala desta noite, desculpem, desta tarde, orando e rogando ao Mestre querido que nos inspire, que nos ampare, que nos conduza no caminho do amor, da esperança, da humildade. Que os nossos sentimentos e vibrações amorosas se unam nesses instantes que se seguirem, para que todos aqueles que se encontram em sofrimento, em especial no enfrentamento pelo Covid, possam, tanto quanto nós, serem beneficiados. Obrigada, Senhor. Então, meus queridos, nós vamos começar o nosso diálogo desta tarde com duas estrofes de um poema belíssimo de Maria Dolores, que diz assim: no lar ressurgem afetos, dedicações incontidas, riquezas em luz de outras vidas, no tempo a se recompor. Mas também é na casa que ódio de outras eras reabrem feridas austeras, reconduzindo ao amor. Esse poema nos faz refletir que, ao mesmo tempo que nos encontramos e nos reencontramos com afetos no lar, nós também reencontramos aqueles com os quais construímos desafetos, animosidades, dificuldades. Então, nós vamos nos reunir
para que sejamos reconduzidos ao amor e que façamos dos nossos lares aqueles cadinhos benditos, onde vamos aprender a amarmos uns aos outros. Esse poema de Maria Dolores, ele tem por título Família e Vida. Quem puder lê-lo na íntegra, ele é belíssimo e é um convite muito amoroso a um olhar atento aos nossos lares, às nossas famílias. Nós vamos trazer também para a nossa reflexão a lição número 2 do livro Jesus no Lar, do espírito Ney Lúcio, a psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Esse livro, Jesus no Lar, ele tem um lugar muito especial aos nossos corações, pois foi com ele que durante toda a nossa infância e parte da nossa juventude que fazíamos o Evangelho no lar. Lembro que eu comecei a ler ele muito pequena, e na fase já da juventude, eu dizia ao meu pai que ele tinha sido malvado comigo de me fazer ler aos domingos, às 20 horas, que era o nosso Evangelho no lar, onde toda a família se reunia, porque haviam palavras, expressões muito difíceis para uma criança. E ele apenas sorria. Lembro da palavra mister, que eu li mister em uma das lições deste livro, e ele me corrigiu, e me corrigia toda vez que eu lia equivocadamente. E quando eu dizia a ele que ele tinha sido malvado, ele sorria. E hoje eu compreendo que aquele sorriso queria dizer que era a maneira que ele tinha de me deixar atenta às lições de Jesus. Era a maneira que ele tinha de fazer com que eu me sentisse parte daquele ato tão amoroso que é o Evangelho no lar. E eu tenho uma gratidão imensa a ele e ao livro. Então, é com uma lição dele, que se intitula A Escola das Almas, que nós vamos refletir sobre a família. Então, naquele dia, em torno do mestre, haviam se reunido toda a família de Simão Pedro. Jesus palestrava sobre os textos sagrados de uma forma tão firme, ao mesmo tempo tão serena, tão amorosa e tão elucidativa. As palavras dele convidavam aquele lar, aquelas criaturas, a um momento de reflexão, de renovação e de coragem. Quando Jesus terminou a sua fala, a sogra de Simão Pedro, que estava extremamente atenta a cada passagem, a cada palavrinha, a cada fala, a cada olhar de Jesus, se enchia de interrogações e inquieta. Ela pergunta ao mestre, porque Jesus, ele esperava que as pessoas se aproximassem, que as pessoas inquirissem, que as pessoas questionassem. Ele não atropelava as pessoas. Ele falava e aguardava que elas viessem até ele. Então, a sogra de Simão Pedro questionou: Senhor, afinal de contas, o que vem a ser
a nossa vida no lar. Pois nós iniciamos a tarefa entre flores e nos deparamos logo em seguida com os espinhos. No começo, mestre, tudo é promessa de paz e de compreensão, mas logo em seguida já surgem as pedras e os dissabores. E Jesus, aquele ser amoroso, que quando nós fazemos a narrativa ou quando nós a escutamos, nós imaginamos aquele ser sereno, amoroso, compreensivo, dotado de imensa compaixão e extremamente atento aos questionamentos que lhe faziam, e ainda reparando que aquela senhora Galileia, de tamanha emoção, chegava às lágrimas, ele responde: o lar é a escola das almas, é o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. O lar, dizia Jesus, a sogra de Simão Pedro, na maioria das vezes é o cadinho santo ou forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é um recurso espiritual. O coração, continua o mestre, acordado para a vontade do Senhor, retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando as aspirações e as tendências, observando as enfermidades morais, os defeitos de cada um, aprendemos a nos desfazermos das próprias imperfeições. O lar, continua o meigo Rabi, é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Jesus silenciou por alguns instantes para que a sogra de Simão e os demais familiares tivessem algum tempo para introjetar aquelas respostas, para refletir em torno delas. E aguardou. E a sogra de Simão disse a Jesus, depois das suas ponderações, dessa forma: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e que sofrem, no entanto, jamais aprendem. Vamos repetir. Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. Nós, meus queridos amigos, quantas vezes nos pegamos com os mesmos questionamentos da sogra de Simão? O que vem a ser o lar nas nossas vidas? Porque nós acreditamos que ao formar uma família, um lar, nós vamos nos deparar apenas com aqueles que outrora foram nossos queridos amigos, foram os nossos afetos. E depois nós vemos que nós nos reencontramos a todos. Nós percebemos que o lar é essa escola, e nessa escola a maioria de nós é repetente.
Vêm as decepções, as dificuldades, os espinhos que nós encontramos durante a caminhada. E muitas vezes nos sentimos decepcionados. Depois ela vai dizer a Jesus que jamais aprendem. Mas nós sabemos, nós que fomos abençoados pelo conhecimento da doutrina espírita, que o jamais não existe. Nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos os questionamentos do nosso querido codificador Allan Kardec quanto à lei de progresso. Então, todos nós, cedo ou tarde, nós vamos aprender e vamos aproveitar esse cadinho que é o lar e vamos juntos nos melhorarmos. Nós vamos encontrar nas palavras de Emmanuel que nós buscamos muitas vezes o dinheiro, o pão que o dinheiro nos possibilita, a casa, o conforto, mas o dinheiro não compra a paz. Assim como ele não compra a tranquilidade nos nossos corações. A paz, ela vai precisar ser construída nesse dia a dia que nós convivemos uns com os outros, que nós percebemos a deficiência do outro e se ela nos incomoda, procurar ver se nós carregamos no nosso íntimo aquela mesma dificuldade, aquela mesma imperfeição e corrigirmos. E aí, nós vamos trabalhando essas diferenças dentro de nós. Quando nós escolhemos o tema, nós nos recordamos que muitas vezes as pessoas dizem assim: como que eu vou convidar Jesus para o meu lar? Ele parece tão distante, né? Esse espírito puro, mas que também na questão 625 de Livro dos Espíritos, os espíritos superiores vão dizer a Kardec que ele é o modelo e guia da humanidade. Então ele não está tão distante. Mas nós vamos perceber que nós convidamos Jesus para o nosso lar de maneiras bem mais simples e mais acessíveis a todos nós do que nós podemos imaginar. Recordemos que Jesus dizia assim, que ele ensinou aos seus discípulos, que em cada lar, em cada casa que eles entrassem, que eles dissessem assim: que a paz seja nesta casa. Por quê, meus amigos? Por quê, meus irmãos? Porque que a paz seja nesta casa é um apelo para que naquela casa haja tolerância e entendimento, haja paciência e compreensão. Nós vamos encontrar ainda na fala de Emmanuel que, construindo essa paz dentro do lar, nós não mais nos aceitamos como inimigos daqueles que estão conosco, mesmo que eles sejam desafetos do passado. Porque nós nos damos conta, através da doutrina espírita que nós estudamos, de que todos somos irmãos, pois que filhos do mesmo Pai, que é Deus. Então, quando nós adentramos a porta dos nossos lares, que nós tenhamos a disposição em desejar que a paz esteja neste lar e que nós sejamos móvel desta paz.
E aí nós vamos ver como é então que nós vamos trazer para Jesus para o nosso lar. É apenas dizendo que a paz seja neste lar? Não. Mas nós vamos agir de forma que a paz esteja naquele lar. Quantos problemas em casa nos afligem? São as dificuldades financeiras, são os filhos que nos trazem inquietações porque enfrentam uma série de inseguranças, de problemas. É o esposo, a esposa, que muitas vezes tem ações que nos desagradam, que nos desgostam, assim como nós temos as nossas ações e reações, as nossas atitudes que também desgostam o outro. Mas então, como é que nós vamos modificar isso? Como é que nós vamos trazer a paz para o nosso lar? De maneiras simples que nós podemos. Quando nos servem o alimento, ou que a esposa fez, ou o esposo, ou um filho, ou a sogra, ou a avó, e ele é colocado à mesa, que sejamos gratos àquele prato de comida à nossa frente. E que nós externemos aquela pessoa que amorosamente fez o alimento para que nós nos mantivéssemos saudáveis, firmes, fortes para as lutas de cada dia. Mesmo que nós não gostemos muito daquele alimento que nós digamos, mas que bela comida, que sabor agradável, que perfume esse alimento. Se é aquele que cozinha, que prepara, que quando estiver preparando o alimento, lembrando-se de que a paz esteja neste lar, conforme nos ensinou Jesus, que pense no que vai levar aqueles que aguardam a refeição. E não fazer inquieto, com pressa, irritado, porque está cansado, mas agradecendo a Deus a oportunidade de ter um alimento para cozinhar e alimentar os seus. De não batermos as portas quando nós estamos irritados ou brigamos com alguém. De respirarmos fundo quando algo nos contraria e nós vamos sair para pensar, para refletir. Fechemos a porta com delicadeza. De não empurrarmos os móveis. Isso são ensinamentos de Emmanuel. De não empurrar os móveis de sopetão, destruindo-os muitas vezes, colocando a nossa ira. Não. Se algo nos irrita, não nos encolerizamos, não nos encolerizemos, paremos, reflitamos naquilo que nos incomodou, por quê? E sairmos fazendo a volta naquele imóvel, deixando arrumadinho naquele lugar que alguém deve ter colocado, buscando a prece, a leitura, uma música agradável, para que nós acalmemos os nossos corações e depois nós venhamos a conversar com aqueles, ou filhos, ou esposas, ou sogros, sogra, avós, pais, mães, que nos perturbaram naquele momento. Que nós evitemos a gritaria. As gritarias, elas irritam, elas afastam, elas assustam.
e elas não colaboram para que Jesus esteja conosco no lar. A paz dele não pode estar, porque nós não colaboramos para ela estar. Jesus não trará a sua paz. Nós vamos, através da mensagem dos ensinamentos de Jesus, trazermos a paz ao nosso lar. Nós não podemos esquecer que a paz não se constrói do lado de fora, mas se constrói dentro dos nossos corações e nós externamos a nossa família, aqueles que vivem mais próximos conosco, depois a nossa sociedade. Então parte de nós. Nós vemos que nestes momentos que nós enfrentamos a pandemia do Covid-19, que vem se agravando, e na nossa cidade, por exemplo, em Rio Grande, a partir de amanhã nós entramos na bandeira preta, pelo descaso, pelo descuido da maioria de nós. Nós temos visto o aumento absurdo de divórcios, de cônjuges que se separam, de filhos que fogem de casa, porque não suportam a convivência, porque nunca antes haviam convivido. Porque não têm paciência agora uns com os outros de se olharem, de se ouvirem. Porque a maioria das pessoas mais reclamam deste momento que nós estamos vivenciando do que olham, digamos assim, o lado positivo dela, porque tudo tem um lado positivo. Nós poderíamos aproveitar nestes momentos em que nós precisamos ficar em isolamento, que nós precisamos ficar mais no nosso lar, convivermos mais com os nossos, procurar conhecer os nossos filhos, conversar com eles. Porque na correria do dia a dia, e trabalho, e casa, e centro espírita ou igreja que se frequente, nessa correria toda, muitas vezes nós nem sabemos pelos problemas que estão passando os nossos filhos ou os nossos esposos, esposas, companheiros, avós, pais, mães, porque não há tempo. Então aproveitemos agora para ouvir as inquietações, as inseguranças dos nossos jovens, que são muitas. Se nós pensarmos que bênção ter os nossos jovens em casa, salvo de tantos perigos, que claro que nós não vamos poder a vida toda protegê-los, mas quem sabe nós aproveitamos esses momentos para, além de ouvir as angústias, as inquietações, as dores que carregam no íntimo, as dúvidas, possamos trocar ideia com eles, mostrar a eles que nós também temos inseguranças, que nós também temos inquietações, mas que nós as acalmamos no Evangelho de Jesus, nas obras básicas da doutrina espírita, nas lives que nós ouvimos, nos diálogos que nós temos com os nossos companheiros de casa espírita. Quem sabe se ainda não tivemos o cuidado ou a coragem de apresentar a esses jovens, nossos filhos, sobrinhos, netos, essa doutrina que tanto nos consola e nos encoraja, aproveitemos esse tempo para apresentar. Para que nesses meses que se seguirem, eles possam ter uma base segura, e quando eles retornarem ao mundo aí fora, às suas aulas, às escolas, à faculdade, ao mundo, eles voltem com menos facilidade de se equivocarem e de se perderem muitas vezes pelo caminho do suicídio,
da drogadição, do desespero. Quem sabe nós aproveitamos este momento, quem não sabe, para aprender a cozinhar, fazer um bolinho para os seus queridos em casa. Quem sabe olhar olho no olho da esposa ou do esposo que há tanto tempo não olhamos. Porque na correria, oi, bom dia, tchau, até amanhã, até daqui a pouco, ou mensagens pelo celular. Olhar olho no olho. Dizer que sente saudades. Que queria tanto ter um tempinho para conversar. Dizer palavras meigas, carinhosas. Também dizer aquilo que nos magoou, que nos desaponta, que nos feriu. Da disposição que nós estamos tendo neste momento de recomeçar. De tentar compreender porque o outro nos feriu. E aí, de repente, nós abrimos espaço para o outro dizer que também foi ferido. E quem sabe nessa escuta atenta um com o outro, nós recomeçamos aquela vivência no lar de rosas, de compreensão, de tolerância. Quem sabe nós vamos nos dar o direito neste momento de ouvir os conselhos dos nossos pais, de ouvirmos as suas vozes e não apenas lermos as suas mensagens ou apenas ouvirmos as suas vozes em áudios, mas ouvir assim, próximo. Às vezes nós nos damos conta que os nossos familiares tinham vozes tão bonitas que nós nem sabíamos que tinham, porque aquilo era tão rápido. Ou nós vamos perceber que os pensamentos, as colocações dos nossos familiares eram as que nós precisávamos ouvir. E muitas vezes são tão lúcidas, tão cheias de razão e de bom senso, e nós estávamos perdendo de ouvir. Esse momento de pandemia, meus amigos, meus irmãos queridos, não é momento de nos distanciarmos, de fugirmos mais uma vez uns dos outros, mas é de nos unirmos, de nos reinventarmos, de reinventarmos as relações, de sentarmos no chão com os nossos filhos, se são pequenos, lermos os livros infantis. Quantos livros nós temos, espíritas, de amigos, de companheiros tão queridos que têm escrito para a infância. Vamos encontrar na nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, na Livraria da Félix. Vamos ler aquelas lições inspiradas para que o Evangelho e seus ensinamentos cheguem aos mais pequenos. Vamos reunir a família em torno dessas leituras, refletirmos juntos. As lições nos livros infantis, meus queridos amigos, todos aqueles que são evangelizadores da infância ou da juventude ou já foram, vão perceber que todas as lições que existem nos livros infantis, lidas no lar, as mensagens não são apenas para os pequenos, são sobretudo para os pais, para os avós, para os tios, para todos aqueles que são responsáveis em conduzir aquele espírito naquele corpo pequenino no caminho do bem. Reunamos os nossos jovens. Há tantas obras também direcionadas aos jovens. Assim como também podemos ler
As obras básicas devemos, aliás, com os nossos jovens. Nos reunamos no Evangelho no lar. Busquemos um dia, um horário certo, as lições evangélicas e discutamos com a nossa família. Busquemos meditar em torno, juntos ou muitas vezes separados, nas mensagens de rogativa do Cristo, para que amemo-nos uns aos outros. Meditemos. Se as dificuldades estão muito grandes nessa convivência no lar, a ponto de realmente nos abandonarmos em virtude daqueles ódios de outras eras que abrem essas feridas ásperas, austeras, busquemos um tratamento médico especializado, busquemos o psicólogo, o terapeuta, o psiquiatra, busquemos em conjunto a isso o atendimento fraterno do centro espírita, as preces, para que nós não desfaçamos esse lar que se reuniu para que todos juntos pudéssemos nos reconduzirmos no caminho do amor. Tenhamos paciência uns com os outros. Então, meus irmãos, aproveitemos este momento para olharmos a todos aqueles que moram conosco com o olhar de Jesus. Com aquele mesmo olhar que ele emitia à família de Simão Pedro. Aquele olhar de disposição a ouvir, a esclarecer, a consolar, a dar o ombro, a abraçar. Porque quando nós levamos para o nosso lar o olhar de Jesus, até os defeitos do outro passam a não nos ferir tanto. Porque nós compreendemos que aquele ali, à nossa frente, é nosso companheiro de jornada, que Deus, no seu amor infinito, botou ao nosso lado para que aprendamos um com o outro a nos amarmos. E a partir deste amor, no nosso lar, nós possamos levá-lo à nossa comunidade, à nossa sociedade, e possamos fazer desta grande família universal uma família de amor. E quando nós conseguirmos isso, recordarmos que nós adentramos ao nosso lar e a todos os lares, dizendo que a paz seja nessa casa. Construamos, a partir de agora, essa paz. Quando fechamos a porta, quando abrimos a porta, quando abrimos e fechamos janelas, quando arredamos os móveis, quando alguém cozinha para nós, quando alguém nos serve, quando somos servidos, quando vamos servir. Que as nossas ações sejam amorosas, que as nossas ações sejam daqueles que foram abençoados com o Evangelho do Cristo através da doutrina espírita. Recursos, meus amigos, para que nós não abandonemos as nossas provas e nossas expiações, não nos faltam. Nós temos Jesus, nós temos a doutrina espírita, nós temos as obras básicas, nós temos obras infinitas de amigos dedicados e incansáveis. Nós temos
tantas oportunidades e tantas possibilidades. Nós temos os médicos, que são instrumentos do Pai aqui na Terra, para nos auxiliar na caminhada. Não desdenhemos nenhuma dessas bênçãos e nenhuma dessas ferramentas que o Pai coloca nas nossas mãos. Não nos esqueçamos jamais, meus irmãos, que no lar ressurgem afetos, dedicações incontidas, riquezas em luz de outras vidas no tempo a se recompor. Mas que também é dentro de casa que o ódio de outras eras, que abre feridas austeras, nos reconduz ao amor. Aceitemos sermos reconduzidos desde já ao amor. Agradecemos mais uma vez aos amigos queridos do Instituto Espírita, Terceira Revelação Divina, da cidade de Porto Alegre. O carinho, a amizade, a possibilidade de aqui estarmos. Nós rogamos ao Mestre que cada lar, que cada coração, que cada irmão nosso que enfrenta as dificuldades que é ter um lar, que tenha a coragem, o bom ânimo, a alegria e a satisfação. Que também todos os nossos irmãos que neste momento estão conosco, que nos acompanham, que vibram por nós, que abram os seus corações, as portas e janelas dos seus lares e digam que a paz seja nesta casa. Obrigada, queridos. Muita paz a todos nós.